me sentir fornecedor de mercadoria nenhuma e tenho certeza que os meus clientes nunca se sentiram compradores de nada. Ora, doutores, é claro que isso acaba injuriando um pouco, ofendendo um pouco aos advogados, né? Não há a menor chance, e veja, respeito opiniões em contrário, mas na minha opinião essa decisão do STJ é um absurdo. Essa súmula do STJ que leva os honorários para a competência da esfera civil é absurda. Acho que a Justiça do Trabalho está muito mais correta nisso. E acho mais, acho que o STF precisa se manifestar. Nós temos várias decisões na esfera trabalhista trazendo esta competência para o judiciário trabalhista. Nós temos um enunciado da primeira jornada de direito do trabalho, que é o enunciado de número 23, que traz essa competência e, aliás, fala mais. Fala que o nosso estatuto, a nossa lei, veda que isso seja. Falo nosso porque estou falando de advogado, e eu sou advogado. Falo... e o enunciado 23 da primeira jornada fala: o estatuto da OAB veda a caracterização do contrato, do trabalho do estágio como uma caracterização de consumo. Ah não, André, me desculpa. O estatuto não fala nada. Claro que fala, porque se a minha relação é de consumo, eu posso anunciar, por exemplo, no meu escritório no intervalo de um programa aqui na TV Justiça? Não posso. De jeito nenhum, eu não posso. Eu posso anunciar um escritório de advocacia numa revista? Não, não posso. Então não há relação de consumo. Data vênia ao STJ, eu não tenho como pactuar com isso. Mas, André, eu sou um profissional liberal e eu tenho que propor a minha ação. Aonde você me indicaria para propor essa ação hoje? Na Justiça Comum. Não há como discutir o que prevalece. Nós temos uma súmula do STJ. É claro que ela prevalece. Não há dúvida que ela prevalece. Então, tem que propor isso na Justiça Comum. André, eu quero colocar isso na prova da OAB, em concurso público, porque isso vai cair de monte agora, pode ter certeza. O que eu coloco? A súmula 363 do STJ. A competência da esfera civil. Vamos deixar claro, nós estamos discutindo aqui se é correto ou não, e repito, a minha posição já está mais do que clara. Mas coloquem na prova a esfera civil como sendo competente para os honorários advocatícios ou de qualquer outro profissional liberal. Mas, doutores, não param por aí as divergências. Quando o artigo 114, trazido pela Emenda Constitucional 45, trouxe para a nossa competência a relação de trabalho, surgiu outra indagação. Acidente de trabalho. Por que outra indagação? Porque se vocês forem procurar aí o artigo 643, parágrafo 2º da CLT, o artigo 643, parágrafo 2º da CLT, fala que as ações relativas a acidente de trabalho são de competência da Justiça Ordinária. A CLT chama neste ponto a Justiça Civil, a Justiça Comum de Justiça Ordinária. Só que esse artigo 643 é originário de um decreto-lei de 1934. Antes até, portanto, da promulgação da CLT, que é do dia 1º de maio de 43. Ou seja, o que começou a ser discutido? A emenda 45 revogou o artigo 643, parágrafo 2º da CLT. Revogou mesmo, André? Derrogou. E o STF já se manifestou acerca do tema. O STF, doutores, deu uma decisão já há um tempinho atrás, falando que as ações decorrentes do acidente de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. As ações decorrentes do acidente de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. Espera um pouquinho, André. Então eu não te entendi. Você acabou de falar que o artigo 643, parágrafo 2º não foi revogado? Ora, André, se o artigo 643, parágrafo 2º da CLT fala que as ações relativas a acidente de trabalho são de competência da Justiça Comum, e o STF falou que as ações decorrentes do acidente de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho, me desculpe, André, o artigo está revogado. Ele está derrogado. Como vocês sabem, doutores, derrogar é revogar em parte. E este artigo 643, parágrafo 2º, ele foi derrogado. Por quê? Porque essas ações que tendem por objeto a configuração do acidente de trabalho em si continuam sendo de competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Para configurar o acidente de trabalho,
A configuração do acidente de trabalho é de competência da justiça comum e não da justiça do trabalho. Tá claro? André, me dá exemplo para isso. Com prazer. Doutores, vamos imaginar que um empregado sofra um acidente no meio do horário de serviço. E este acidente não tem lá relação efetiva com o trabalho. O empregado fez um ato porque ele estava querendo. Por exemplo, doutores, o empregado que trabalha num lava-jato, num lava-rápido. Este empregado que trabalha nesse lava-rápido estava lá lavando o carro, quando de repente a pipa de um menino que estava empinando uma pipa no meio do lava-rápido prende num galho de árvore. Ele chega e vai ajudar o menino. E cai de um barranco, pegando a pipa, não tem relação com o trabalho. Isso é acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho? É discutível. É discutível. Eu particularmente acho que não, mas é discutível. Estava em horário de trabalho. E se o menino que estava empinando a pipa era filho do dono da empresa, empregador dele? Foi uma ordem do empregador para que o empregado fizesse aquilo, mas tudo bem, o empregado podia recusar. O que eu quero deixar claro, existe controvérsia. É acidente? Não é acidente? Quem vai julgar se é ou não acidente de trabalho é a justiça comum e não a justiça do trabalho. Chegou à esfera comum e a esfera comum fala é acidente de trabalho, aí se for postular algo decorrente do acidente de trabalho, esta ação é de competência da justiça do trabalho. Estamos trazendo algumas novidades extremamente importantes e que demonstram a grande controvérsia sobre o tema. Tivemos recentemente uma alteração disso. A súmula 366 do STJ traz na sua redação um texto destacando que se a ação for decorrente do acidente de trabalho, mas se ela for proposta por viúva ou filhos do empregado, falecido no acidente, a competência deveria ser da área civil. Ah, André, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Nossa, não dá. O STJ está de brincadeira, eu também acho. Mas, em todo caso, com todo respeito, eu também acho um absurdo essa decisão. E, aliás, não sou só eu que acho, não. Já mostro para vocês por quê. Veja, o que o STJ falou, então? Se o próprio empregado que sofreu um acidente vai promover a ação decorrente do acidente de trabalho, a competência da esfera trabalhista. Mas se o herdeiro vai promover essa ação porque o empregado faleceu no acidente, a competência seria civil. A justificativa, ao que me parece, doutores, diz respeito ao fato de que entre a viúva ou filho não há relação de emprego. Ora, isso não pega, né? Pelo amor de Deus, porque ela está cobrando um direito dela, mas que decorreu de uma relação de emprego. Então a competência seria da Justiça do Trabalho. André, mas se tem súmula do STJ, eu tenho que colocar a súmula do STJ, né? Não, e eu explico por quê. O STF, mais recentemente ainda, julgando o conflito de competência neste caso, garantiu que a competência é da Justiça do Trabalho. Garantiu que a competência é da Justiça do Trabalho. Doutores, o conflito de competência é de número 7545. Este é o conflito de competência julgado pelo STF. Espera aí, André. Como é que é, então? Ação julgada pelo STF. Conflito de competência 7545. Mesmo se o empregado falecer no acidente de trabalho, a competência para propor a ação que será proposta por herdeiros deste empregado é da Justiça do Trabalho. André, repete para mim esse conflito de competência, porque isso é muito recente, eu ainda não sei disso. Com todo prazer. Conflito de competência 7545, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao que me parece de maneira muito correta, né? Pelo amor de Deus. Doutores, veja, o empregado, só fazendo um paralelo analógico com isso, o empregado que morre durante o contrato de trabalho, ele tem direito de verba rescisória. Quer dizer, ele não, por óbvio.
Os familiares têm direito às verbas rescisórias. Os familiares têm direito de receber o saldo de salário. Os familiares têm direito ao 13º proporcional, às férias proporcionais. Os familiares podem sacar o fundo de garantia